Olá, crianças, paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Nós hoje vamos dar início à nossa aula. Nós temos o título da aula que é Um Lugar de Abrigo. E antes de a gente começar, nós vamos orar, tá bom? Feche os olhos comigo e vamos orar ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada, Jesus, por tudo. Queremos te agradecer por esta oportunidade de aprender mais um pouco da tua palavra. Senhor, tenha misericórdia, Senhor Jesus, nos ensina, abençoa toda a equipe da IBD, a mamãe e o papai, abençoa também, Jesus, o pastor da igreja e sua família, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos trabalhar referente a um lugar de abrigo, e vocês devem estar pensando, né, qual que é o lugar de abrigo, onde que ele fica, tá? Jesus, ele ofereceu abrigo para todos. Nós iremos iniciar, então, falando sobre o nosso versículo da memória em ação, para a gente estar memorizando. É lá em Salmos, capítulo 91, o verso 14. Que vocês leiam assim comigo, tá? Para a gente fixar melhor. Lá em Salmo... vamos ler juntos para a gente aprender aqui a palavra do Senhor juntos. Lá vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, a gente viu aqui sob a sombra do Altíssimo, que o amor, né, de Jesus é tão profundo para com a gente que ele nos livra, nos salva e somente nos dá esse abrigo tão necessário que a gente precisa. E já em Isaías, capítulo 25 e o versículo 28, o versículo 4, desculpa, vai dizer assim: porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque dos tiranos e bufo, e como a tempestade contra o muro. Então, aqui a gente vê o cântico de louvor pela misericórdia divina. E nesse cântico de louvor, crianças, pela misericórdia divina, nós vimos aqui que Deus, né, Jesus, ele é a fortaleza do pobre e do necessitado, e ele nos fortalece e cuida da gente no tempo da angústia, e ele é o nosso refúgio, né, quando a gente está em meio à tempestade, quando nós estamos tristes, sofrendo, então ele é o nosso lugar seguro, é a nossa fortaleza. E aqui em Mateus, que é o nosso capítulo, a história que nós vamos explorar um pouco mais, que nós vamos entender onde que fica esse lugar seguro, né? E o porquê que Jesus ele veio a falar sobre esse lugar seguro, que lá no Mateus fala que tem um título, Vinde a mim. Então, Jesus, ele usou vários exemplos para explicar para as pessoas o que ele queria falar, né? O que ele queria ensinar para aquela multidão quando ele estava ensinando aqui na Terra. Então, pois bem, não sei, eu acredito que muitos de vocês devem não conhecer, outros devem conhecer a história de um campo, que é assim, não sei se vocês já viram. Existe uma colheita, né? O agricultor ele planta e existe a colheita. E nessa colheita, vamos supor o milho, mas pode ser de outra, pode ser de soja, de trigo, enfim. Existem várias colheitas. E a gente vai tirar o exemplo do milho, porque a gente conhece mais, consumimos mais. Então, o milho, na época da sua colheita, é muito milho, muito para
muita carga para poder levar lá, para preparar, para poder chegar no destino final, no nosso consumo final. Então, pois bem, aí o que que acontece? Para eles conseguirem fazer todo esse transporte, eles usam animais, que geralmente é o boi. E para conseguir pôr bastante peso em cima do boi, eles precisam de uma espécie de instrumento que ligue os dois bois, que eles ficam bem juntinhos, que caminhem juntos, que se chama jugo. É um que eles prendem no pescoço do outro e eles vão andar junto. E o que vai lá no peso, lá nas costas deles, se chama fardo. Então, Jesus ele usou esse exemplo para ensinar aquelas pessoas daquela multidão, porque existia pessoas de vários lugares que Jesus estava ensinando. Então, umas pessoas acreditavam e as outras, a grande maioria era incrédula. Então, Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que tinham um comportamento não muito legal, de que não amava as pessoas, que não olhava para o próximo, só olhava para si mesmo, que eles deveriam vir até Jesus, porque a Bíblia fala assim, que Jesus ele chegou e disse para eles assim, ó, espie bem, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer que assim como aqueles bois que estavam carregados, com muita carga nas costas, aquelas pessoas estavam também, porque elas não faziam coisas legais, elas estavam incrédulas, não acreditavam em Deus, e não acreditavam nessa obra tão magnífica que é o amor de Deus por nós. E aquelas pessoas não eram amadas. Então, ele estava falando que elas estavam carregadas, estavam com muito peso. E que Jesus estava chamando elas para vir até ele. E Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas. Tá? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas que não precisava eles estarem com peso, né, com muito peso, cansados, e que não precisava eles viverem assim, porque Jesus, ele é o lugar seguro, né, ele é o abrigo. Então Jesus estava chamando as pessoas até ele, porque ele tem, né, o fardo dele, ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, então que as pessoas pudessem descansar no Senhor Jesus nesse sentido. E até Jesus, porque elas iam aprender tudo com Jesus. E que Jesus é humilde, Jesus é humilde de coração. E que somente Jesus elas iriam achar descanso. Então, esse lugar seguro, né, esse lugar de abrigo que Jesus estava apresentando para aquelas pessoas, explicando através daquele exemplo, porque esse exemplo pode não ser na nossa realidade de hoje. A gente não vive no campo, mas aquelas pessoas, sim, elas viviam crianças. Então, Jesus usou um exemplo conhecido deles para dizer que não precisava eles carregarem pesos e ficar fardos, cansados, igual aqueles bois que trabalhavam tanto nas colheitas. Que elas podiam, sim, aprender com Jesus, ter o fardo leve, estar com Jesus. E hoje, quando nós estamos dessa maneira, né, precisando de um descanso, nós que já temos Jesus, porque aquelas pessoas precisavam de Jesus naquele momento, porque elas não tinham um comportamento legal, então elas precisavam de amor, e principalmente do amor de Jesus. Então, essas pessoas realmente precisavam vir até Jesus, porque, como eu falei no início, Jesus estava explicando, ensinando para pessoas incrédulas, que não tinham um comportamento legal. Então, por isso mesmo que elas precisavam de amor, e de amor de Jesus, porque elas iam aí, com o amor de Jesus, a gente acaba pensando no próximo, né, ajudando as pessoas, e tendo um comportamento semelhante, igualzinho de Jesus. E hoje nós vamos fazer um grande desafio, que é escrever e desenhar a nossa igreja, porque lá é o nosso lugar de abrigo, é a casa do nosso Deus. Quando nós estamos hoje aflitos, como filhos de Deus, depois que nós aceitamos Jesus, quando nós estamos com fardo pesado, que não é mais aquele fardo do pecado, mas
é um pecador remido, a gente chama pecador arrependido, nós, como estamos passando por grande luta, aflição, a gente vai para a casa de Deus, lá é o nosso abrigo, o nosso lugar seguro. Então, vocês desenhem desenhem a igreja ou escrevam sobre, que daí vocês vão perceber que lá na igreja, a gente entra na igreja e tá com aquele fardo pesado e sai leve, sai suave, flutuando, tanto por conta da presença do Senhor, pela palavra de Deus que fala conosco, né? Usa os nossos irmãos para nos dar esse conforto, e a gente acaba indo para casa para descansando, né, crianças? Então pense bem, o lugar hoje para nós seguro, um abrigo, é a igreja, é a casa do Pai. Naquela época, para aquelas pessoas que Jesus deu esse exemplo, ele mesmo, ele próprio estava falando, vocês precisam de mim, venham a mim, entende? Então, assim, para ficar claro, vocês façam esse desenho, escrevam, de tudo que vocês entenderam nesses versículos que nós acabamos de falar. E aqui em Mateus, quando o próprio Jesus deixa escrito, deixa registrado aqui na sua palavra, que vinde a mim, vocês que estão cansados, porque vos aliviarei. Que coisa maravilhosa, né, crianças? Ficar livre, aliviado, descansado, porque Jesus, ele nos proporciona tudo isso. Então, eu quero muito agradecer pela atenção e fiquem com Deus. Espero que logo estamos aí juntinhos pra gente trabalhar presencial mesmo na nossa sala e fazer bastante brincadeiras, tá bom? Um grande beijo e fique na paz do Senhor, no descanso maravilhoso do nosso papaizinho. Beijos.